False teachers had come to Galatia, falsos mestres distorted the gospel the Jerusalem apostles taught. e então eles diziam que Paulo havia distorcido o evangelho que os apóstolos de Jerusalém ensinavam. They argued that one must keep the law to be saved. Eles argumentavam que as pessoas precisavam cumprir a lei para que fossem salvas. And one must be circumcised to be saved. E, portanto, era necessário que os homens fossem circuncidados para serem salvos. Remember the outline I gave you of the whole book. Lembrem do esqueleto que eu dei, do esboço que eu dei do livro inteiro. Chapters 1 and 2, Paul defends the gospel. Capítulos 1 e 2, Paulo defende o evangelho. Chapters 3 and 4, Paul explains the gospel. Capítulos 3 e 4, Paulo explica o evangelho. Chapters 5 and 6, Paul applies the gospel. E capítulos 5 e 6, Paulo explica o evangelho. We saw in chapter 1 Aplica o evangelho, desculpe. that Paul defends the gospel. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo defende o evangelho. He argues he was not dependent upon the apostles in Jerusalem. Ele argumenta que o evangelho dele não tem nenhuma dependência do evangelho pregado pelos apóstolos em Jerusalém. He received the gospel directly from Jesus Christ. Mas ele recebera o evangelho diretamente de Jesus Cristo. He didn't need Peter to teach him the gospel. Ele não precisou de Pedro para que ensinasse o evangelho a ele. He didn't need James to teach him the gospel. Ele não precisava de Tiago que ensinasse a ele. He didn't need any of the apostles to teach him the gospel. Ele não precisou de nenhum dos apóstolos que ensinassem a ele o evangelho. He heard it directly from Jesus himself. Ele o ouviu diretamente de Jesus. So that brings us to chapter 2. Isso nos traz ao capítulo 2. And we will read the first 10 verses. E nós leremos os primeiros 10 versículos. Todos estão em Gálatas 2? Nós ainda estamos em Gálatas. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os congentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Now let's remember what chapter 1 was about. Mas lembremos o que o capítulo 1 dizia. Paul's gospel was independent of Jerusalem. E o que Paulo dizia é que o seu evangelho era independente de Jerusalém. He received it directly from Jesus. Ele recebera o evangelho diretamente de Jesus. Now in chapter 2, Agora no capítulo 2, he wants to say that the Jerusalem apostles agree with his gospel. ele quer dizer que os apóstolos de Jerusalém concordam e concordavam com o evangelho de Paulo. Paul is responding to the second charge against him. Paulo está respondendo à segunda acusação que veio contra ele. He did not distort the gospel preached. Reconheciam o evangelho de Paulo. They agreed with his gospel. Eles concordavam com o seu evangelho. They gave him the right hand of fellowship. Eles deram a destra de comunhão a Paulo. So the false teachers were
were not speaking the truth. Portanto, os falsos mestres não estavam falando a verdade. That's often the case with false teachers, isn't it? E normalmente é esse o caso com falsos mestres, não é verdade? They spread lies. Eles espalham mentiras. They claim to be speaking the truth, but they're not. Eles dizem estar falando a verdade, mas não estão.